There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Sexta-feira, 25 de abril de 1986. Um belo dia de primavera para os 43 mil habitantes de Pripyat, na Ucrânia. Um dia que ficará gravado na memória deles para sempre. A 3 quilômetros da cidade fica a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, que emprega milhares de pessoas. Nesta noite, os 176 funcionários do Bloco 4 têm ordens de realizar um teste no sistema de alimentação automática de combustível do reator, que tem como objetivo economizar energia. À 1h23 da madrugada, os sistemas de segurança estão desativados e o teste começa. Uma série de explosões acontece dentro do reator. Enquanto Pripyat dorme tranquilamente, o chão da usina começa a tremer. A tampa de 1.200 toneladas do reator explode. Um fluxo fortíssimo de vapor radioativo começa a jorrar, espalhando urânio e grafite centenas de metros em volta da usina. Da enorme cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas é lançada a 1.000 metros de altura. Eram várias cores muito brilhantes. Laranja, vermelho, azul. Parecia um arco-íris. Foi lindo. O pior acidente nuclear da história tinha acabado de acontecer. Recebi um telefonema bem cedo, por volta das 5 da manhã. Disseram apenas que tinha havido um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Os primeiros bombeiros a chegarem ao local não tinham o equipamento de proteção adequado. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio que nada parecia capaz de extinguir. Todos foram expostos a doses letais de radiação. 2 homens morreram naquela noite, outros 28 nos meses seguintes. Foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Ninguém estava preparado para uma crise como aquela. Nos 7 meses seguintes, 500 mil homens enfrentariam um inimigo invisível. Uma batalha cruel e silenciosa que ceifou a vida de milhares de heróis anônimos e atualmente praticamente esquecidos. Foi graças a esses homens que o pior foi evitado. Uma segunda explosão, 10 vezes mais potente do que a de Hiroshima e que teria destruído metade da Europa. Isso foi mantido em segredo por 20 anos, tanto pelos soviéticos como pelo Ocidente. Muitas dessas imagens nunca foram vistas antes. São fotos tiradas por jornalistas que também foram expostos à contaminação nuclear. Alguns deles morreram logo depois. Essas imagens contam a história de uma guerra secreta, cujas consequências continuam 20 anos depois, tornando o desastre ainda pior. Esta é a verdadeira história do desastre de Chernobyl.
Nas primeiras horas da manhã, as nuvens já tinham sido contaminadas pela coluna radioativa com mais de 1.000 metros de altura. Igor Kostin era fotógrafo da agência de notícias Novosti, quando um amigo que era piloto de helicóptero telefonou e se ofereceu para levá-lo para sobrevoar Chernobyl. Tudo o que Kostin sabia era que algo tinha acontecido na usina durante a noite. Ele foi o primeiro jornalista a ver a enorme cratera de perto. Nós nos aproximamos do bloco 4 e começamos a sobrevoá-lo. Não tínhamos ideia do risco que estávamos correndo. Quando sobrevoamos o bloco, eu abri a janela do helicóptero. Eu não percebi que estava cometendo um grande erro. A fumaça fina e transparente que ele via subindo das ruínas era pura radiação. Kostin foi um dos poucos repórteres que esteve em Chernobyl e conseguiu sobreviver à radiação. Quando abri a janela, não ouvi nenhum ruído. Estávamos bem acima das ruínas do reator. Eu sentia como se estivesse flutuando no espaço, como se estivesse num túmulo. O silêncio era mortal. Eu não ouvia nada, nem mesmo o helicóptero. Nada. Era um buraco negro. O silêncio era sepulcral. Essa é a primeira foto tirada da cratera. Depois de cerca de 1 minuto, meu equipamento começou a pifar. Não entendi o que estava acontecendo. Pensei que as minhas pilhas estavam fracas. Só pude tirar umas 12 fotos. Quando voltei para Kiev e revelei os filmes, vi que os negativos estavam escurecidos e as cores muito ruins. Eu ainda não sabia, mas as fotos tinham sido expostas à radioatividade. No centro do reator que explodiu, debaixo de 14 metros de destroços, a grafite que revestia o combustível nuclear queimou e derreteu o urânio. A precipitação radioativa seria 100 vezes maior do que a força combinada das 2 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. No Kremlin, 8 horas depois da explosão, Gorbachev tinha poucas informações sobre a situação. As primeiras informações que eu recebi falavam que havia acontecido um acidente e um incêndio. Não havia nenhuma palavra sobre a explosão. No início disseram que não houve explosões. As consequências dessas informações falsas foram dramáticas. К решению этой проблемы возникшей. Para os 43 mil habitantes de Pripyat, a vida continuava normalmente. Eles não sabiam nada sobre o desastre a 3 quilômetros dali. As informações que tínhamos era de que tudo estava em ordem, inclusive o reator. Quando questionei o acadêmico Alexandre, ele me disse que o reator estava em segurança absoluta, que poderia ser montado na Praça Vermelha. Parecia simples como acender uma vela, como ferver água na Praça Vermelha. Na cidade, começaram os boatos de que havia acontecido um incêndio na usina e de que algumas pessoas haviam morrido durante a noite, mas não havia nenhuma informação oficial. Os raios brancos nessas imagens são resultado da radioatividade no filme. As pessoas nas ruas olhavam para os soldados mascarados espalhados pela cidade sem entender. O coronel Gremeniuk comandou as tropas responsáveis por manter a situação sob controle.
As pessoas sentiam um gosto estranho na boca, um gosto diferente, metálico, um gosto meio ácido. Dizem que a radiação não tem gosto. Só mais tarde é que percebemos que era o gosto do iodo radioativo. Enquanto as crianças brincavam nas praças, os homens do coronel Grebeniuk faziam as primeiras medições dos níveis de radioatividade. Naquele tempo, a radioatividade era medida em unidades chamadas Rontgens. O nível normal de radiação na atmosfera é de cerca de 12 milionésimos de 1 Rontgen. Em Pripyat, no começo da tarde, o nível era de 200 milésimos de Rontgen, 15 mil vezes mais alto que o normal. Naquela noite, o nível já era 600 mil vezes maior que o normal. Boulevard Lenin, 200. Boulevard Rukavina, 250 milirontgens. E naquela noite, 7 rontgens. Os meus subordinados já estavam começando a achar que as máquinas não estavam funcionando direito. Ou que estavam mentindo para eles. Não sabíamos que o reator ainda estava queimando e que a radiação continuava a se espalhar. Este mapa foi selado com plástico, porque ainda é radioativo. Acredita-se que o ser humano possa absorver até 2 Rontgens por ano, sem ser afetado. Mas a contaminação é letal se o corpo recebe mais de 400 Rontgens. Naquele primeiro dia, os habitantes absorveram uma dose de radiação 50 vezes maior que a considerada inofensiva. Naquele passo, a população receberia a dose letal em 4 dias. Para entender a situação, o coronel enviou uma patrulha para fazer medições na área externa da usina. As primeiras medições foram registradas nesse mapa, 2.080 rontgens. Fiquei preocupado com meus subordinados. Como podia mandá-los entrar ali? Nesses níveis astronômicos, bastam 15 minutos para que um ser humano absorva uma dose letal de radiação. No Instituto Nuclear, os números causaram choque. Tais níveis de radioatividade nunca tinham sido registrados antes. Às pressas, Gorbachev criou uma comissão com os maiores especialistas em energia nuclear do país, liderada pelo acadêmico Legasov, um físico nuclear de renome internacional. Ele partiu imediatamente para Chernobyl. Esperávamos que eles pudessem avaliar a situação logo, mas nos primeiros dias ninguém pôde nos dizer nada. Foi uma situação dramática. Ficávamos reunidos esperando pelas informações. Exigimos alguma informação, mas eles não podiam dizer nada. 20 horas após a explosão, o nível de radioatividade continuava a subir. Naquela altura, as portas e janelas já deveriam estar seladas e a população deveria estar tomando pílulas de iodo para combater os efeitos da radioatividade, mas nada disso tinha sido feito. Apesar da tensão crescente na cidade, a população ainda não tinha sido informada da situação. Na época, Yulia Marchenko tinha apenas 5 anos. Ela morava em Pripyat com a família. O pai dela trabalhava na usina. Meus pais me levaram para a escola como sempre. Tudo estava absolutamente normal. Meu pai já sabia que tinha havido um acidente, mas nenhuma precaução tinha sido tomada ainda. 30 horas após a explosão, as primeiras medidas de segurança começaram a ser tomadas. Mais de 1000 ônibus chegaram. Às 2 da tarde, o exército anunciou que todos os moradores iriam ser retirados da cidade. Eu me lembro que naquele dia, no jardim de infância, as professoras deram pílulas de iodo para as crianças. Lembro que os pais foram buscar seus filhos. Todo mundo estava apressado, correndo de um lado para o outro, mas não havia pânico. Achávamos que era temporário, que íamos voltar em alguns dias.
Para evitar pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação. Os moradores tinham um prazo de 2 horas para pegar suas coisas e aguardar na porta de suas casas. Mandaram todo mundo entrar nos ônibus. Lembro perfeitamente bem de ter que escolher os brinquedos que ia levar. Eu tinha muitas bonecas e queria levar todas, mas não podia. Não podíamos nem levar roupas mais pesadas. As pessoas tiveram que abandonar tudo o que possuíam, deixar toda a vida para trás. Eles nunca mais iriam voltar. Um idoso não quis ir nos ônibus. Ficou para trás. Seu corpo foi encontrado algumas semanas depois. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo. Pensaram que estavam sendo enganados. Os mais velhos lembravam da ocupação alemã e diziam que em 1941 havia bombas, mas que agora não havia nada. Eles não acreditavam num inimigo invisível, mas não havia tempo para explicações. Meus soldados e eu estávamos apenas cumprindo ordens. Em 3 horas e meia, 43 mil pessoas foram retiradas contra sua vontade, mas sem tumulto. Os ônibus começaram a levar os primeiros refugiados atômicos da Europa. Eles tinham sido expostos a doses de radiação que podiam alterar a composição do sangue e estimular o desenvolvimento de cânceres. 48 horas depois do desastre, as únicas pessoas que ainda estavam na cidade eram os militares e membros da delegação científica, reunidos no hotel Pripyat. Como se ignorassem o perigo, eles comiam, dormiam e trabalhavam ali tranquilamente. Eles eram cientistas, especialistas. Não acredito que eles agiram de maneira irresponsável ou suicida, mas eles subestimaram a gravidade da situação. Os critérios antigos não serviam mais. Já tinha havido outros acidentes nucleares no nosso país e nos Estados Unidos, mas as informações foram mantidas em segredo. Nunca havia acontecido um acidente de tamanha proporção. Eles até achavam que o reator estaria operacional em maio ou junho. Enquanto isso, o vento começou a levar nuvens carregadas de partículas radioativas para o norte. Entre 26 e 27 de abril, elas circularam por mais de 1.000 quilômetros sobre a Rússia, a Bielorrússia e o Báltico. No dia 28, as nuvens chegaram à Suécia, onde o aumento da radioatividade foi detectado perto de uma das usinas nucleares da região. Logo depois, os noticiários da TV alertavam a população. A poeira radioativa de Chernobyl estava caindo sobre Estocolmo. Um esquadrão de caças foi enviado para fazer medições nas nuvens. O nível de radioatividade indicava um grave acidente. 60 horas após o desastre, nenhum comunicado oficial tinha sido enviado para fora da União Soviética. O ministro das Minas e Energia sueco me telefonou na segunda. Eu estava no escritório em Viena e ele me disse que tinham registrado níveis altíssimos de radioatividade nas proximidades da usina nuclear de Forsmark, no leste da Suécia. Eles concluíram que a nuvem tinha vindo de fora. Me perguntaram se eu sabia alguma coisa a respeito e eu disse que não, mas que ia investigar. Entramos então em contato com a Polônia. Apesar de não terem uma usina nuclear, podiam ter tido algum outro tipo de acidente. E, é claro, entramos em contato com os russos. O que havia acontecido? Uma explosão? Nuvens radioativas? Contaminação grave? Foi a Suécia que enviou o alerta para nós. 3 dias depois do acidente, enquanto Gorbachev ainda estava tentando reunir dados, os satélites espiões americanos e europeus se voltaram para a União Soviética e descobriram as ruínas da usina ucraniana. A fumaça que saía da enorme cratera aparecia claramente nas imagens.
Naquela segunda-feira à noite, no dia 28, recebemos uma mensagem de Peter Petrovsky, chefe da Comissão de Energia Nuclear russa. Ele nos informou sobre o acidente ao mesmo tempo em que os russos avisavam o resto do mundo. No Politburo, nós decidimos que toda e qualquer informação deveria ser reportada a nós. Por isso, chamei a KGB e ordenei que eles acompanhassem tudo o que estava acontecendo lá e que nos transmitissem todas as conversas dos cientistas. Mandei que enviassem aquelas informações a mim pessoalmente. Foram necessárias 48 horas para que se tivesse informações precisas sobre o desastre. Foram 2 dias inteiros, durante os quais os 43 mil habitantes de Pripyat ficaram expostos à contaminação. E o problema continuava. Na parte inferior do reator, 1.200 toneladas de magma incandescente continuavam a queimar a mais de 3.000 graus, liberando gases e poeira radioativa na atmosfera. A Europa inteira estava à mercê dos ventos. No terceiro dia da crise, Moscou enviou o general Antotkin e 80 helicópteros para combater e acabar com o incêndio. Quando chegou, o general sobrevoou o reator em ruínas a 200 metros de altitude. Por causa do incêndio, a temperatura estava entre 120 e 180 graus, mesmo àquela altitude. O nosso dosímetro, que é um instrumento que mede a radiação, ia só até 500 rotings. A agulha enlouqueceu, quase pulou do painel. Acho que havia pelo menos 1.000 rotings a 200 metros. Mesmo àquela altitude, meia hora de exposição poderia ser fatal. A forte corrente de ar quente radioativo que subia do reator não permitia nenhum tipo de aproximação. Eles teriam que improvisar uma forma de cumprir sua missão. Algo tinha que ser feito o mais rápido possível. Tínhamos que apagar o incêndio e selar o reator para podermos nos aproximar e fazer outros trabalhos, além de impedir que a poeira radioativa se espalhasse ainda mais, coisa que o vento já estava fazendo. Tínhamos que agir rapidamente. Era o começo de uma operação gigantesca. Pilotos foram requisitados às pressas e abandonaram o fronte no Afeganistão. Os soldados tinham que jogar sacos de areia de 80 quilos sobre o fogo, usando apenas as mãos. Eles esperavam abafar o incêndio, enchendo o reator com toneladas de areia e ácido bórico, que ajuda a neutralizar a radiação. No primeiro dia foram 110 sobrevoos, no dia seguinte 300. O nível de radiação sobre o reator estava acima de 3.500 röntgens, quase 9 vezes mais alto que o nível letal. Alguns pilotos fizeram 33 voos num só dia. Cada vez que sobrevoavam, eles recebiam 5 ou 6 röntgens. Se fossem devagar, a taxa era ainda maior. Após jogarem 6, 7, 8 sacos, ficavam encharcados de suor por causa do calor. Depois de algumas missões, meus soldados iam se lavar e comer, mas logo começavam a vomitar. As vítimas foram enviadas para o hospital número 6, em Moscou. Era o único hospital no país especializado no tratamento de doenças e problemas causados pela exposição à radiação. Os sintomas iniciais da exposição à radiação, enjoos, vômitos, náusea e diarreia, são seguidos por um período de latência. Só bem mais tarde, os piores sintomas aparecem, como a deterioração da medula óssea e o aparecimento de queimaduras horríveis, que destroem todos os tecidos. Para nós do hospital era muito difícil ver os pacientes psicologicamente falando.
Eles vinham direto do aeroporto e quase todos eram muito jovens. Eles chegavam durante o período de latência e, por isso, geralmente chegavam se sentindo bem. Nós os vestíamos todos iguais, com o mesmo tipo de pijama. Eles chegavam brincando, mas nós já sabíamos que muitos deles iam morrer. 27 morreram bem depressa. Todos tinham recebido doses cavalares de radiação. Estavam todos em péssimo estado. Era muito triste. E todos eles tinham queimaduras terríveis pelo corpo, alguns pelo corpo todo. Durante 15 anos, as autoridades reconheceram apenas esses primeiros casos como vítimas de Chernobyl. A 30 quilômetros a leste da usina, a floresta foi completamente queimada pelo deslocamento de ar radioativo causado pela explosão. Mas a área do desastre já tinha se espalhado muito mais. Desde a explosão, as partículas radioativas levadas pelas nuvens começaram a cair como a chuva. Muitas regiões em várias partes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram contaminadas. No dia 1º de maio, o vento mudou e também contaminou algumas áreas em Kiev, como mostra um mapa desenhado a partir das leituras feitas pelos homens do coronel Grebeniuk. As áreas mais contaminadas aparecem em vermelho, cercadas pelas áreas onde o nível de radiação era normal. Mas a população ainda não havia sido avisada. Houve apenas um relato, um minúsculo artigo de rodapé na página 3 do Pravda, que minimizava a gravidade do acidente e dizia que o perigo já tinha passado. A situação era crítica, mas eles agiam como se nada estivesse acontecendo. Seguiram com as comemorações do 1º de maio. Era como se o país se recusasse a reconhecer a situação. Foi a segunda fase do grande desastre de Chernobyl. 6 dias depois do acidente, apesar dos níveis de radiação milhares de vezes mais altos que o normal, as autoridades incentivavam as pessoas a participar do 1º de maio, mesmo onde se sabia que a contaminação era grave. Em 1986, assisti às comemorações do 1º de maio. Eu estava lá, testemunhei. Era a Parada dos Mortos. E as mortes seriam terríveis. Estranhamente, todos os registros do 1º de maio de 1986 desapareceram do Arquivo Nacional da Ucrânia. Só restaram as fotos de Igor Kostin. Sherbitsky, o primeiro secretário do partido na Ucrânia, também participou das festividades com a família, inclusive os netos. Claro que era muito importante para nós evitar o pânico. Se pelo menos soubéssemos qual o nível de radioatividade no ar. Quantas pessoas foram contaminadas durante as comemorações? Nenhum único estudo foi publicado ainda. Vladimir Sherbitsky, primeiro secretário do Partido Comunista Ucraniano, cometeu suicídio pouco depois. Uma semana após a explosão, o êxodo continuava. Os moradores de Chernobyl, a 7 quilômetros da usina, foram retirados, assim como todos os habitantes das cidades num raio de 30 quilômetros ao redor da usina. 130 mil pessoas tiveram que se mudar, e muitas já estavam contaminadas. Uma área de 300 mil hectares na Ucrânia e Bielorrússia foi abruptamente evacuada e isolada do resto do mundo. O
uma vasta região dizimada. Toda uma cultura arrancada de sua terra natal. Em poucos dias, um mundo inteiro foi destruído por um inimigo invisível. Foi pior do que a guerra. Porque você não via o inimigo. Na guerra, você vê os canhões, as metralhadoras, os tanques. Aqui não se via nada. A radiação estava por toda parte. Ela atravessava as pessoas. Ela ataca e só depois você começa a sentir seus efeitos. Às vezes, anos mais tarde. É assustador. Enquanto isso, a nuvem radioativa continuava avançando sobre a Europa, passando sobre a Bavária e o norte da Itália. A chuva levou o Césio 137 e o iodo 131 para o sul da França e a Córcega. Plantações e pastos foram contaminados. Enquanto as autoridades francesas negavam a presença da nuvem, ela alcançou a Grã-Bretanha e se espalhou até a Grécia. Em Chernobyl, o nível de radioatividade continuava a aumentar. 6.000 toneladas de areia e ácido bórico cobriram a cratera, mas no subsolo a gigantesca massa de magma incandescente continuava ardendo. 10 dias depois do desastre, Gorbachev convidou pessoalmente Hans Blix, o diretor da poderosa Agência Internacional de Energia Nuclear, para visitar o local. Foi o primeiro especialista e o primeiro ocidental a visitar Chernobyl. Nós sobrevoamos o local e vimos que havia fumaça saindo dos escombros da usina. Falou-se sobre o risco de uma segunda explosão. Falaram sobre isso quando estávamos em Moscou. Um amigo nosso, parente de um dos especialistas, ligou para ele e disse que havia rumores de que um segundo reator poderia explodir também. Na parte inferior do reator, 195 toneladas de combustível nuclear ainda estavam queimando, gerando um calor inacreditável que aos poucos foi derretendo a areia da superfície. As rachaduras logo começaram a aparecer. Depois que tapamos o buraco, a temperatura lá dentro começou a subir. Ficamos com medo, porque podia haver outra explosão. Foi assustador. Os cientistas vieram para fazer a leitura e ficaram preocupadíssimos. Tinham medo de que a temperatura alcançasse um nível crítico, o que provocaria uma segunda explosão. Teria sido uma tragédia sem precedentes. A laje de concreto debaixo do núcleo do reator estava esquentando e corria o risco de se partir. O magma podia começar a vazar. A água que os bombeiros jogaram logo depois do desastre estava empoçada embaixo da laje. Se o magma entrasse em contato com a água, isso causaria uma segunda explosão, ainda mais devastadora do que a primeira. Os maiores especialistas do país foram chamados para ajudar. Vassily Nesterenko era um deles. Na época, ele trabalhava com mísseis intercontinentais soviéticos. Se o calor fizesse com que a laje de concreto trincasse, bastaria que 1.400 quilos da mistura de urânio e grafite entrassem em contato com a água para detonar uma segunda explosão. Essa explosão seria comparável à de uma bomba atômica gigantesca. Nossos especialistas avaliaram os dados e concluíram que a explosão teria uma força de 3 a 5 megatons. Minsk, a 320 quilômetros de Chernobyl, desapareceria do mapa e a Europa ficaria inabitável. Precisávamos parar o processo. Se ele continuasse, teria sido
uma catástrofe nuclear. Teria sido um desastre sem precedentes. Essa segunda explosão seria acompanhada por uma onda de choque e um aumento gigantesco da radioatividade, que acabaria com milhares de vidas em questão de horas.